Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 5. Despedida. Os anos se passaram, e Akon permaneceu ao lado de Jano por 6 longos anos. Durante esse tempo, além dos treinamentos diários, ajudava-o nas tarefas cotidianas, cortando lenha, caçando e preparando os mantimentos. A floresta tornou-se seu lar, e a simplicidade da vida selvagem moldou seu corpo e sua mente. Eventualmente, precisava ir até a cidade para comprar suprimentos, mas nunca ficava mais do que o necessário. O desconforto que sentia ao redor das pessoas era sufocante. O olhar dos desconhecidos, a agitação das ruas, tudo parecia distante da nova realidade que havia construído. Os efeitos do treinamento foram visíveis. Seu corpo tornou-se mais forte e resistente, sua mente mais afiada e centrada. Os pesadelos que o atormentavam desde sua infância tornaram-se menos frequentes, quase inexistentes. O mal dentro dele, embora ainda presente, parecia estar contido, controlado pelas técnicas e pela disciplina adquirida. Mas Akon sabia que aquela paz era apenas temporária. No fundo, a batalha ainda não havia terminado. Nos últimos anos de sua vida, Jano compartilhou fragmentos de sua história, lembranças de batalhas passadas e da vida que havia deixado para trás. Entre seus relatos, mencionou um lugar que Akon deveria evitar a todo custo, a Ilha da Noite. Era um local envolto em lendas sombrias, onde ninguém que pisou nela retornou para contar o que haviam visto. A simples menção daquele nome carregava um peso que deixava clara a seriedade do aviso. Outra coisa que mencionou foi que uma criatura da noite havia o deixado cego, algo que ele sempre acreditou que existia, mas nunca havia visto. Jano conseguiu matar a criatura, mas pagou o preço. O tempo, implacável, finalmente cobrou seu preço, e a saúde de Jano começou a definhar. O vigor outrora presente em seu corpo agora cedia à fraqueza, e o velho guerreiro encontrava-se confinado à cama. Sabendo que seus dias estavam contados, ele tomou sua última decisão, um ato de despedida e gratidão. Com a voz fraca, mas com um olhar ainda carregado de determinação, ele confiou a Akon tudo o que possuía. A casa, os objetos dentro dela e o conhecimento que havia transmitido ao longo dos anos agora pertenciam ao jovem. Entre os pertences que Jano deixou, um baú chamava a atenção. Durante anos, permanecerá intocado, guardando segredos que apenas agora seriam revelados. Ali, Akon encontraria itens valiosos, ferramentas que poderiam ajudá-lo caso decidisse partir em uma jornada em busca de um propósito maior. Ele também encontrou uma carta. Jano falou para abri-la somente se Akon tiver a intenção de um dia ir até a Ilha da Noite. Ou seja, caso ele rejeitasse o aviso de Jano. Neste momento esta carta poderá fazer algum sentido a ele. No entanto, a escolha de partir ou ficar era de Akon. Permanecer ali, longe do caos do mundo, poderia ser um caminho tão válido quanto qualquer outro. Depois de tudo o que havia passado, talvez uma vida tranquila e isolada fosse o que realmente precisava. Com essa despedida silenciosa, Jano fechou os olhos pela última vez. O sono que o tomou não teve despertar, e a cabana, que por tantos anos abrigara seu espírito guerreiro, agora pertencia a Akon. O jovem, diante da imensidão do desconhecido, teria de decidir qual rumo seguir. O vento soprou forte naquela noite, como se levasse consigo a alma daquele que foi seu mestre. Com um pesar silencioso, Akon preparou um túmulo digno para Jano, enterrando-o ao lado da cabana que haviam compartilhado por anos. A terra fria cobriu o corpo de seu mestre e amigo, e, pela primeira vez, a perda não veio acompanhada de caos e brutalidade, mas sim de uma serenidade inesperada. O jovem permaneceu diante da sepultura por um longo tempo, absorvendo a ausência definitiva de Jano, antes de tomar sua decisão de seguir em frente. Ele partiu em direção à cidade, com o intuito de adquirir suprimentos. As ruas estavam movimentadas, os comerciantes chamavam os clientes, e a vida seguia seu curso. Foi ali, entre as vozes misturadas do povo, que ele captou uma conversa inquietante. Um pequeno agrupamento ao sul havia sido massacrado, seus habitantes encontrados em um estado terrível. Os corpos estavam dilacerados, como se criaturas com garras afiadas tivessem passado por ali, deixando apenas destruição e horror. As palavras despertaram algo sombrio dentro de Akon, memórias que ele tentava reprimir, mas que voltavam com força. O frio na espinha o fez abandonar rapidamente a cidade, retornando à segurança da cabana. Durante a noite solitária, as palavras de Jano ecoaram em sua mente, entrelaçando-se com lembranças de seu pai.
O dever de proteger os inocentes, de impedir que o mal se espalhasse, pulsava em seu coração como um chamado inevitável. Pela primeira vez, ele encontrou um propósito além da sobrevivência. Se havia algo que podia fazer, era caçar aquelas criaturas sombrias que atormentavam os homens. Determinado, Akon finalmente abriu o baú deixado por Jano. No interior, repousavam 2 espadas finas, com lâminas negras forjadas em obsidiana, reluzindo à luz fraca da cabana. Havia também uma armadura trabalhada com detalhes impecáveis e um manto de tecido resistente, ambos feitos com materiais da mais alta qualidade. Entre os objetos, uma considerável quantia de dinheiro se destacava, suficiente para suprir suas necessidades iniciais. Na manhã seguinte, diante do túmulo de Jano, Akon se despediu. A gratidão em seu coração era genuína, mas a jornada o chamava. Com um último olhar à cabana que havia sido seu refúgio, virou-se e partiu. Seu destino era o sul, onde encontraria as respostas para o massacre e enfrentaria as sombras que ameaçavam o mundo. Capítulo 6 – Jornada. A estrada de terra se estendia entre colinas cobertas por uma vegetação densa, iluminada apenas pelo brilho pálido da lua. O silêncio da noite era quebrado pelo barulho das rodas da carroça e pelo trote ritmado do cavalo, que puxava uma pequena família em direção à cidade de Trapiça. O homem segurava as rédeas com firmeza, enquanto sua esposa mantinha a filha aconchegada ao peito, protegendo-a do vento frio que soprava pela trilha sinuosa. De repente, o cavalo empinou, soltando um relincho agudo. Seus olhos estavam arregalados, e sua respiração tornava-se ofegante. Algo invisível o aterrorizava. O homem puxou as rédeas, tentando acalmá-lo, mas a agitação da criatura só aumentava. O animal começou a recuar, arrastando a carroça de maneira instável. O terror crescia no olhar da mulher, que segurava a filha com mais força. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, o homem sentiu um impacto brutal e foi lançado para fora da carroça como se uma força invisível o tivesse arremessado. Seu corpo colidiu com o solo áspero, e ele rolou algumas vezes antes de parar, atordoado. O cavalo, tomado pelo desespero, relinchou mais uma vez e partiu em disparada, puxando a carroça consigo. Sem escolha, a mulher se lançou para fora, protegendo a filha em seus braços. Elas atingiram o chão, rolando entre galhos e folhas secas. O homem tentou se levantar, mas antes que pudesse reagir, foi atacado novamente. Uma força sombria o ergueu do solo e o lançou violentamente contra o tronco de uma árvore. O impacto ressoou pela floresta, e sua visão se turvou. O medo pulsava em seu peito. Não havia nada ali, nada que seus olhos pudessem ver, apenas uma presença opressora que o envolvia como uma sombra viva. No instante em que a criatura se preparava para um golpe fatal, uma lâmina cortou a escuridão. Um silvo metálico rasgou o ar, seguido pelo som grotesco de carne sendo dilacerada. Um braço negro e deformado caiu sobre a terra, contorcendo-se antes de se dissolver na própria sombra. O monstro emitiu um ruído muito grande, um misto de fúria e dor, mas a família presente era incapaz de ouvir, exceto pela criança que ficara assustada e começara a chorar. Diante da família aterrorizada, uma figura surgiu das trevas empunhando 2 espadas de lâmina negra. O homem que o salvara, exalava um ar frio e resoluto. Seus olhos refletiam a luz pálida da lua, e seu manto esvoaçava suavemente com o vento noturno. Ele não hesitou. Com um movimento ágil e preciso, desferiu um golpe letal, atravessando a criatura com ambas as lâminas. O monstro soltou um último rugido antes de ser consumido pela escuridão. O silêncio reinou na floresta. O homem caído respirava com dificuldade, tentando compreender o que havia acabado de acontecer. A mulher segurava a filha, que murmurava uma única palavra repetidamente, monstro, a voz embargada pelo medo infantil. Enquanto a mãe tentava acalmá-la, seus olhos buscavam desesperadamente algo que fizesse sentido naquela cena. A figura misteriosa se aproximou do homem ferido e ajoelhou-se ao seu lado. Com mãos firmes, começou a tratar os ferimentos, enrolando faixas sobre os cortes e reduzindo o sangramento. Ao terminar o curativo, ele se ergueu, lançando um último olhar para a família. O homem, ainda atônito, tentou formular uma pergunta, mas as palavras morreram em sua garganta. Sem mais demora, a figura se afastou, desaparecendo na estrada rumo ao sul, onde o destino o aguardava entre sombras e mistérios. O sol se punha no horizonte quando Akon finalmente chegou ao agrupamento. 2 dias de caminhada haviam deixado seus músculos exaustos, mas sua determinação o mantinha em pé. O cenário que encontrou era diferente do que esperava. Em vez de um lugar desolado, tomado pelo silêncio da morte, havia movimento.
Pessoas caminhavam entre as cabanas, algumas carregando terra, outras ajoelhadas diante de túmulos recém-cavados. O cheiro de terra revirada misturava-se ao aroma das ervas queimadas nos incensários, formando uma névoa leve que pairava sobre o campo.